Olá, família humana! Olá, amigos do Centro Espírita Paulo de Tarso, bem-vindos a mais um vídeo. Nesses tempos de distanciamento, em que nós temos que interagir de forma virtual, as redes sociais viraram um jeito de nós nos encontrarmos com os nossos amigos. Mas de 2 anos para cá, as redes viraram também fontes de inimigos. As pessoas estão se digladiando, e aí muitas entram em processo depressivo até por causa disso. E é interessante porque se nós formos consultar um bom psicoterapeuta, receberemos 2 recomendações: ou sair das redes, ou bloquear as pessoas que nos incomodam nelas. E alguém pode questionar, mas e o amor ao próximo? Bloquear uma pessoa não é falta de caridade? O que nós faríamos com um espírito obsessor, que ficasse tentando sugerir pensamentos negativos na nossa mente o tempo todo? Nós não bloquearíamos a nossa mente para ele? Nós não impediríamos que ele entrasse na nossa casa mental para poder nos inserir as suas ideias negativas? Pois bem, a rede social é como uma extensão da nossa casa material. Da mesma maneira como nós não permitimos que um louco desvairado entre no nosso lar e comece a esbravejar e a xingar palavrões, nós também não devemos permitir que criaturas desajustadas, se tornando nossos inimigos nas redes sociais, continuem a nos perturbar. E aí eu pensei, o que será que a doutrina espírita diz a esse respeito? Como lidar com os inimigos reais ou virtuais? Porque Kardec não tinha rede social no seu tempo. Mas certamente nós tínhamos inimigos em todos os tempos. Vivemos num planeta de provas e expiações. É praticamente impossível a gente passar pela vida na Terra sem ter inimigos. O que não cabe a nós espíritas é sermos inimigos de ninguém. E aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 887, Kardec pergunta assim aos amigos espirituais: Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? E eles respondem, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamos-nos superiores a eles, ao passo que pela vingança nós nos colocamos abaixo deles. E aqui vem o traço mais importante dessa resposta. Nós não podemos fazer como eles. Se eles nos xingam, xingarmos de volta. Então a melhor maneira é ignorar. E até no caso das redes sociais em que isso é possível, bloquear, sim. Vamos ver mais adiante como seria Jesus nos tempos de hoje. Entretanto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reforça isso, ele cria um capítulo inteiro sobre amar os inimigos. E volta a essa interpretação da palavra amor. Entretanto, lá no capítulo 12, item 3, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amor. Nessa circunstância, Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, chave aqui é nós não nos vingarmos. Nós não agirmos como eles para nós não sermos inferiores a eles, porque nós temos mais conhecimento da mensagem de Jesus. Se eles não seguem e dizem que tem, o problema é deles. Mas nós que conhecemos não devemos. E como será que Jesus agiria? Algumas pessoas podem pensar, ele acolheria a todos. Não, gente, Jesus não é a fada madrinha da Cinderela. Tá? O que o mestre faria é o que ele fez, por exemplo, com os nazarenos, que a gente vai encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Virou as costas para eles, não fez naquela cidade onde ele era conhecido, mas foi desprezado, o que faria numa outra situação. Da mesma maneira, quando ele se deparou com os fariseus, com os escribas, criaturas hipócritas, que só queriam debater, gastar o tempo do mestre à toa, ele diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20, que aquelas criaturas nem sequer entrariam no reino dos céus. Então isso aqui é um bloqueio, né? E outra situação importante, lá no capítulo 23, versículo 27, é que ele fala que eles são caiados, sepulcros, cheios de podridão por dentro, pintadinhos de cal por fora para parecerem bonitos. Então nessas 2 situações nós vemos assim, o mestre não perdeu tempo. Não consintamos que eles aflijam-nos, que eles façam as nossas mentes ficarem confusas. Então não tenha dificuldade. Se você, ignorando, a pessoa ainda é insistente, ainda se coloca como seu inimigo, bloqueie. Procure, pela sua saúde mental, conviver nas redes sociais de forma amistosa. Cultive amigos. E se aparecerem inimigos, feche as portas da sua mente.
Feche as portas da sua rede social para essas criaturas porque elas não estão de boa vontade. Quando elas quiserem voltar, terão o acolhimento que Jesus deu a Nicodemos. Mas nós não temos o nível evolutivo de Jesus, nem o preparo espiritual dele para suportar essa carga tão negativa que eles remetem sobre nós. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, reflitam. Se não acreditam no que eu digo, consultem um psicoterapeuta. E nós vamos perceber o seguinte: a melhor maneira do relacionamento nas redes sociais é o cultivo de amizades. Espalhemos as sementes do bem. Deixemos que elas caem em qualquer terreno. Mas não colhamos as sementes do mal que lançarem contra nós. Muita paz. Se você gostou, como eu disse, inscreva-se no canal, clique no sininho, dê o seu like e comente lá embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.